Eu vim lá do fundo. Ai, comprida. É o que vocês chamam de caverna. Mas ao mesmo tempo é simplesmente um buraco. Para mim estava na vertical, mas agora eu estou vendo que é uma horizontal. Talvez como eu tenha me colocado, ou tenha parado lá, não sei ao certo. Só sei que é muito escuro, muito gelado. Mas ao mesmo tempo que é gelado, eu não sinto frio. Mas também não sinto calor, não sinto nada. Eu estou morto. Mas também não estou morto, porque eu estou aqui andando, falando, vendo, ouvindo. É tudo muito confuso. Confuso ainda quando eu acordei do meu sono. É como se eu estivesse dormindo, mas eu não lembro da noite anterior, do dia anterior, se era dia ou se era noite. É tudo muito confuso. E eu fiquei lá, sem saber o que fazer, por justamente não estar entendendo absolutamente nada. Mas agora estão me mostrando quadro a quadro. Era um hospital. Eu estava já internado. Não resisti à minha doença. Era praticamente terminal. Não tinha mais o que fazer. Mas os médicos profissionais, dentro da sua conduta ética e moral, tinham que insistir. Mas o meu corpo não respondeu. Por isso agora eu entendo por que eu fiquei ali naquele ambiente. Não é porque me colocaram, é porque hoje eu me coloquei. Eu já havia me fechado um pouco antes de perder a consciência no hospital, dentro da minha própria caverna da existência. Minha vida foi vazia, como esse buraco. Uma vida sem emoções, sem nada quente, sem nada frio, exatamente como eu me sentia lá. Não sinto dores, não sinto. Só sinto uma leveza. Uma leveza do corpo que não é um corpo. É simplesmente eu. Uma outra noção de existência. Eu agradeço muito por este resgate da minha consciência, que agora poderei prosseguir. Eu aceito todo este tratamento que está me falando e vou assistir a essas palestras também. Saudações, irmãos da Irmã Terra. Eu sou Kashima, integrante de uma comunidade federativa
representam que vocês denominam feminilidade da existência do ser. Represento as nuances de uma certa delicadeza que existe em todos os povos, mostrando que é possível administrar sentimentos, emoções para o trabalho do bem, para o trabalho da integração, para o trabalho da convivência harmônica entre povos e raças. Embora muitas raças que visitamos, algumas estrelas, planetas distantes, até mesmo abaixo de uma racionalidade precisa, podemos fazer um trabalho de harmonização e de pacificação. Nossa linha é levar a leveza de uma energização branda, clara, para que possam acolher com os pensamentos mais serenos instruções, conhecimento e esclarecimento para as instruções. Alguns são mais receptivos, outros insistentemente negam o que lhes fora dado. A oportunidade não de um engrandecimento, mas de uma clareza. Os escolhidos não são ao acaso, são entidades que tiveram missão da reencarnação na matéria corporal para que pudessem ser os instrumentos da nova era. Uma nova era pela qual muitos de nós passamos há alguns milênios. Hoje apenas reiteramos esses valores para conseguirmos em frente, expandindo entre povos. Nada é muito novo, só não houve o desenvolvimento, pois a primitividade, a noção rústica de um conhecimento primitivo ainda impera entre esta civilização, onde muitos já sentem a mudança. Por isso, temos que fazer parte desta equipe que pré-anuncia as mudanças e que pré-ajustamos seu campo energético e aural para que fiquem mais receptivos. Prossigamos
muito daquilo que vocês já estão vendo, já estão escutando, sentindo, observando. São muitos e vão se intensificar ainda mais por toda a parte do globo terrestre. Até o momento que se acostumarem e puderem diminuir a ansiedade, pois a ansiedade feroz corrói o coração num misto de emoções. Haverá tanto a aceitação como a negativa por parte de muitos, pois são aqueles indivíduos ainda que têm a sua existência no limbo da escuridão de sua evolução, passando por este período, por este caminho de provas, expiações, lições necessárias para que se atinja a sua próxima evolução. Fiquem em paz. Fiquem com a luz das estrelas. Que assim seja. A santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Bom dia, caríssimo. Bom dia. Perguntas existenciais sempre foram uma prática de estudo do homem nesta terra, sempre desde muito tempo atrás. Estudos que prosseguem e ainda prosseguirão, pois ainda não se achou a resposta final. Porque procuram ali, procuram aqui, procuram os elementos, mas muitas vezes se esquecem de procurar no anseio da mente, do próprio coração. É ali que fica a resposta, o ancorador do amor, da compreensão, da harmonização pacífica entre os homens. Se o homem, em seu âmbito pensativo, na sua busca pelo conhecimento, se ativesse mais aos seus próprios pensamentos, às suas próprias emoções, que fossem limpas, claras, objetivas, talvez pudesse ponderar melhor que em muitas de suas ações o que lhe falta é a colocação do sentimento maior e mais puro, o amor, a compreensão, o ajuste de seu comportamento perante outros, para que podeis andar em conjunto e assim evoluir numa cadeia racional. Mas não há de estar longe de uma prática condescendente que beneficia a todos, mesmo aqueles mais turvos, mesmo aqueles mais objetivos, mais racionais do que emocionais.
porque a razão não se trabalha muito tempo distante da emoção, a emoção sincera do coração, onde a fraternidade se torna o grande pilar da existência. Assim, sigamos a condescendência dos espíritos superiores, daqueles que nos guiam, daqueles que nos regem, daqueles que assim se fazem na existência do ser maior. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 6, a pergunta é de número 740. Para o homem, os flagelos não seriam também provações morais ao fazerem que ele se defronte com as mais aflitivas necessidades? Resposta dos Espíritos. Os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercer a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de interesse, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. O ser humano, né, ele é regido por emoções, né? Ainda, por mais racional que possa ser, que possa parecer, ou que possa ele representar, chega um momento em que ele vai represando as emoções, mas uma hora explode, né? Não consegue mais reter aquelas emoções e mete os pés pelas mãos, né? Como a gente já citou aqui, e alguns já citaram também, a pessoa vive num ambiente até trabalhador, né? Religioso, né? Naquele ambiente que ele é controlado, ele é sereno, só que ele tem uma vida, né? Ele tem sua casa, ele tem suas contas para pagar, ele tem seus compromissos, suas responsabilidades, ele sai na rua, ele enfrenta trânsito, né? Ele enfrenta a muvuca do dia a dia, e aquilo vai pressionando essa pessoa, né? Chega uma hora, por mais que ele seja, entre aspas, né, visto como um santo, uma hora ele resolve explodir, assim, não num momento de raiva, de ira, mas no momento dele mesmo, né? Ele se põe a chorar, se põe a tremer, né? Tem problemas respiratórios, cardíacos até, né? Porque ele vai represando aquilo. Então, são os flagelos que nós seguimos, né? Não é simplesmente o flagelo material que muita gente acha. Porque tem muita gente que tem tão pouco, mas tem muito, né? Em até nos ensinar sobre viver, sobre amor, sobre compartilhamento, né? Sobre compaixão. E tem tantos com muito que tem pouco a se compartilhar, né? Por justamente ser egoísta, ser ganancioso, pensar só nele. Então, temos aí as provações morais, né? De todos os dias, a toda hora que nós passamos, né? Ninguém aqui está querendo, então intenciona, né, que todos virem santos, que todos passem a ficar moralmente corretos, né? Mas sim cientes, né, para perceberem que todos nós temos dentro de nós, né, essas aflições que têm a necessidade de ter uma assistência, né? E uma assistência que muitas vezes nós nos negamos a nos
conceder, né? Então, às vezes, a pessoa está aflita, cheia de negócio, não tem tempo, está pressionada pelo trabalho, pelos afazeres, pelas responsabilidades, e não tem tempo de ir numa igreja, rezar, de refletir, né? Até no momento de dormir poderia, né, levar o pensamento, respirar um pouco mais sereno, né, ouvir uma música mais branda para poder, né, se encontrar nele mesmo, mas não, tem que ser tudo às pressas, tudo muito rápido, né? Isso vai fazendo com que essa pressão se torne cada vez maior. E aí vem, né, as doenças, vem as complicações até renais, nervosas, cardíacas, enfim, né? Então, o que se diz aqui, né, que esses flagelos, não só materiais, mas os emocionais, né, fazem parte dessas necessidades também do ser humano, né, dele se postar perante aquelas necessidades emocionais dele, porque ainda somos regidos, ainda muito, né, pela emoção. Então, se a gente não tiver um equilíbrio emocional, através de uma religião, através de um momento, né, de concentração, de respiração, de relaxamento, que seja uma sessão de 15 minutos, 5 minutos, coisa rápida, né? Mas é necessário para que haja esse extravasamento, né? Como se fala aqui, ó, permitindo-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, né? Mas também, acima de tudo, de amor ao próximo, né? Então, caso o egoísmo não domine, então, se é aquilo que eu falei, né? Se ele ficar pensando só nele, que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a responsabilidade hoje é essa, não tenho tempo, não vou porque eu não quero, é bobagem. Esse é um pensamento muito egoísta, né? Ele tem que pensar, olhar, ter a sua visão como um todo, como um ser que é existente dentro de um todo, né? Não ele sendo só ele o polo principal, né? O para-raio de tudo que veio para cima dele, né? Então, às vezes não é um egoísmo ao pé da letra, né? Que seja natural da pessoa, mas ela, de repente, ela se vê naquele momento, né, de autocobrança, né, pelo momento que ela se colocou ali, né, e ela não consegue sair daquele ciclo mais. Mas mesmo assim, né, teria que ter pelo menos uma leitura, uma página, né, antes de dormir, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou da Bíblia, ou enfim, ou fazer suas reflexões, fazer sua oração. E tem gente que nem isso faz, já deita, já tenta dormir logo, porque tem que acordar logo cedo, né? Então, é esse mundo que vivemos hoje. Então, precisamos de mais oportunidades para nós mesmos, para nós podermos, né, atingir uma ponderação, um ponto de equilíbrio maior, né? Porque quando atingirmos, né, um nível de paciência, um nível de resignação, um nível de real inteligência, né, onde nós possamos desenvolver essa inteligência, aí você vai ver que aquele nervosismo, né, vai baixar, o temperamento também abaixa, né, até doenças, né, mal-estares que você teria vão passar, dores de cabeças intensas vão passar. Por quê? Está começando a encontrar um equilíbrio entre a inteligência racional e a inteligência emocional, que é necessário para todos nós, o equilíbrio. E assim como o equilíbrio, né, dá para se conviver melhor
dá para se viver harmonicamente entre todos os demais. Graças a Deus. As irmãs de Maria, abençoadas pela fé, continuam no caminho, abençoando a todos. Glória a Maria, glória a Santíssima, glória a irmãzinhas bem. O amor maternal da mãezinha querida, resplandecente a todos seus filhos flagelados. Graças a Deus. Olha você. Bom dia. É o Pedro Vélez fazendo peseira nessa canal, seu Jesus. Vamos, filho. Às vezes, vocês entram numa aflição, mas é porque vocês são muito ansiosos. Às vezes você espera as coisas acontecer do modo que vocês querem. Mas meus filhos já falam tantas vezes que é diferente do querer e do vir, porque tem que ser. Quando tiver que ser, vai ser. Não adianta vocês querer que o negócio aconteça logo, se ainda não está escrito, se não está programado. Meus filhos, é mais ou menos assim. Nós não pode esperar um frio numa época de calor. Às vezes chega, mas vocês não estavam preparados. Porque quando vocês sabem que quando vai estar frio, precisa se agasalhar, vocês já preparam as roupas. Mas às vezes, vocês querem um frio que nunca chega, porque não suporta mais aquele calor que vocês estão sentindo. E aí, o que vocês fazem? Vocês ficam ansiosos, vocês ficam reclamando. Mas aquele momento de calor é necessário, muitas vezes, que não é para você, é para as outras coisas que estão ao teu redor. É a natureza que não para de trabalhar. É uma filtragem que tem que ser feita, que vocês desconhecem. Aí, depois de todo o trabalho feito, vem um frio. Mas também não vem sozinho, porque primeiro vem uma chuva preparando o terreno. Vem o vento preparando o ar. Aí o frio chega. Então, meus filhos, o que eu estou querendo dizer e mostrar para vocês é que para tudo na vida tem um processo longo, demorado, e que vocês não têm paciência. Porque vocês pensam muito em vocês, nos resultados rápidos, nas coisas ligeiras para acontecer. Mas muitas vezes você não está preparado para receber aquilo ainda nessa ligeireza toda. Você tem que ir mascando, curtindo, apreciando, conhecendo devagarzinho, até o processo todo ficar completo. Porque aí na hora que ficar completo, você tem mais aceitação,
Você tem mais inteligência de ver aquilo como deve ser visto. E não de uma maneira toda bagunçada, apressada, desorganizada. Os filhos, tudo na vida requer organização, paciência e muita confiança. Confiança, muitas vezes, não é no divino, não é nos irmãos invisíveis, mas confiar no seu próprio eu. Confiar no seu conhecimento, na sua força de trabalho, confiar mais na sua emoção, confiar mais naquilo que você sente com verdade, não com impulsividade, mas com verdade. Por isso é tão importante, meus filhos, vocês pegar um cantinho para poder refletir, para poder baixar os pensamentos, para poder baixar os anseios do coração, para poder refletir. Muitas vezes não refletir nem sobre os problemas, porque problema tem muito. Mas refletir sobre o próprio conhecimento que você já tem, no que podia fazer melhor, no que podia compartilhar, no que podia acolher o outro. Nesse sentido. Não no sentido de querer os resultados rápidos, porque o resultado rápido, meus filhos, não significa que ali acabou. Significa que a fase vai mudar, que vai ter uma sequência. Nada termina. Tudo se alonga de uma maneira transformada, mas ele continua. Se alonga e vai embora. E uma coisa vai puxando a outra. Aí quando aparece uma novidade, não é que é novidade. Se você parar para pensar, vai ver que aquilo que brotou na tua frente é a sementinha que você colocou lá atrás. E agora que ela deu o primeiro broto. Estão entendendo, meus filhos? É assim a vida. Mas é no corre-corre danado, vocês não param para pensar. Então, de vez em quando, nós temos que botar vocês para pensar, para ler, para discutir, para refletir. Então, ouçam mais o coração de vocês, pensem um pouquinho mais antes de agir, respirem mais, sintam o calor do amor do nosso Pai Jesus e do nosso Pai Maior. Respirem tranquilamente, deixa o cérebro oxigenar, os pensamentos arejar. Vocês ficam muito preocupados com as coisas que às vezes acontecem uma vez e não acontece de novo. Ixi, vocês só falta se acabar nos nervosismos, nas preocupações. Calma, meus filhos. Se algo aconteceu, se algo que você viu, se algo que você quer entender, deixa aquele entendimento fluir. Mas ele flui sozinho. Não precisa se apegar, não precisa se afundar nele. Porque aí vem outro, vem outro, vem outro, aí você não tem mais espaço para guardar tantas coisas. E aí vai se afligindo cada vez mais. Aí vai ficando nervoso. Aí vai precisar recorrer aos remédios que não precisava. Então, meus filhos, vamos refletir mais, vamos abrir o coração,
Vamos pensar com maior inteligência, deixando muitas vezes de lado uma emoção afetiva, uma emoção que corrói o coração de vocês, desnecessariamente. Vamos ter mais esse pensamento amoroso, um pensamento mais fraterno. Vocês ficam tudo com Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.